Campinas. Estamos no ar. Vamos até às 5 da tarde com o nosso Arena CBN para mais de 50 cidades, viu, Carlão de Freitas? Muita gente ouvindo a gente e falando da gente também. Uns falam bem, outros nem falam, mas enfim, né? Nossa, hoje, sabe que eu tô aqui e tal, mas eu tô o dia inteiro. Sabe que música eu tô na cabeça? Qual? Aquela Voyage, Voyage. Nossa! Essa marcou época, nem você era nascido ali, ó. Tem um trecho aí, Eduardo Rodrigues? Coloca Voyage com Y no YouTube que você vai achar ela. Não, Voyage é carro também, mas essa marcou época. Antônio Lupe não conhece. Não conheço. Mas acho que se tocar conhece, sim. Isso mesmo, Fábio Scheibe, é isso. É francesa essa música. Eu acho que é porque ele veio com roupa de missa, né? Não, qualquer roupa de VD. Roupinha de VD. Tudo bem com vocês? Estava com saudade dos amigos. Tudo tranquilo, Eliel. Tudo beleza, tudo bacana. Com novidades hoje, né? Novidades novas? Novidades Daqui a novas. pouco ele vai chegar aí com novidades, hein? O ninho do urubu está fervendo. Eu pensei que fosse novidades aqui no nosso quintal. Opa! Essa mesmo, Eduardo Rodrigues. Pode pôr no ar, que é essa aí, ó. Nossa. Anos 80 total. Olha isso, velho. Faço ideia de quem tá tocando. Você nunca foi nessas festas? Eu sou novo, né, Carlão? Nasci aí, tem 30 anos. Mas essa música não é. Essa música deve ter 65 anos. Tocava essa música, eu tinha 5, 6 anos. Essa música, olha aí. Que musicão, hein? Os anos 80 foram os melhores anos pra música, mas ninguém vai assumir isso, Antônio Lupe. Nem sempre. Ninguém vai assumir isso. O rock bombado. Aí hoje a gente tem que ouvir um negócio de... Tubarão, te amo. Tubarão, te amo. Falcão, Meu te Deus. amo. Isso é que é música, velho. Isso é que é música. Fazer chá de curto no Tubarão. Cadê o Heitor? Não veio de novo? Ele tá colhendo mais algumas informações, já ele tá aí. Manda o zap aqui. Meu Deus do céu, pela 10ª vez essa semana, hein, Heitor? Que é isso? Olha o Eliel dançando, olha lá, na live. Ô, Carlão, seu destaque aí de hoje, vai? Então vai, depois de tanto diz que me diz, que ele vai, ele fica, o Flamengo vence ou perde, hoje acabou a era Vitor Pereira, né? Uma contratação polêmica, de acordo com a diretoria do Flamengo, no momento da efetivação do contrato, o Flamengo estava dando aí um salto de qualidade, isso não aconteceu, foram 4 vices, eliminação no Mundial de Clubes, sem fazer a final tão sonhada contra o Real Madrid, um fracasso total, perdeu da maneira que perdeu aí o Campeonato Carioca, sem demonstrar reação, então esse fica aí o destaque. Triste para o flamenguista, né? Mas principalmente os corintianos que ficaram chateados com a maneira como o Vitor Pereira deixou o Parque São Jorge. Hoje é uma terça-feira feliz. O Heitor lembra. O Heitor chegou com a gente. Heitor, essa daqui, ó, você lembra? É do seu tempo? Boa tarde. Não é. Cara, mas a gente é novo. Mas o Heitor, eu acho que ele mas já ouviu essa música, né? Tá zoando que você não ouviu essa música, não é do seu tempo. Não é. Essa aí é o quê? Década de 80, isso aí. Isso é Billy Idol. Tem Billy Idol também, que é boa. Essa não é Billy Idol, mas tem Billy Idol. Voyage. Que isso, gente? Roxette, vocês lembram, né? Nossa. Roxette foi conhecido na época como bebê de proveta. Linda. Tem Ahá também. Take Me On, é verdade. Muito bom. Sabe que o Ahá época, velho. O Ahá veio aqui no Rock in Rio 2. Hoje só tem o Ru. Veio aqui no Rock in Rio 2, eu gravei uma fita cassete. Nossa. Com o Ahá. Eu vou ter que tomar um remédio. Faz de alergia, muito tempo. Tá dando muita poeira. Faz muito tempo. Muito bom, muito bom. O Eliseu não gostou da música. Não gostou. Ele mandou aqui, ó. Abraço pra vocês, estragaram a minha tarde com essa música. Ele deve ter algum... Lembrei de uma princesa. Deu gatilho. Bailinhos de garagem 88, 89. Eu não era nem nascido. Não era não. Isso? Você conhece todas essas músicas antigas aí, ó? Isso é Billy Idol. Não, isso é Roxette. Eu vou chamar meu pai pra fazer o programa, porque eu tô perdido. Mais legal que essas músicas, a galera queria regravar pro português. Cleiton e Camargo. Você deve estar lembrando. Querendo. Nossa senhora. The Boyu.
Galera mandando W, lembra do W? Essa da Roxette foi tema de Uma Linda Mulher. Nossa. Um dos filmes mais lindos aí. Muito bonito. Muito bonito. Tipo guarda-costas com Nossa, Whitney Whitney Houston. Tá louco. Isso era música, Heitor. Pelo Não esse amor negócio de de Deus. Kika, não sei o que lá que você ouve o dia inteiro, viu? Não, tem música boa hoje em dia também. Claro que a quantidade de absurdos que a gente escuta por aí aumentou, mas ainda tem música de qualidade também. Se os anos 80 marcaram a sua vida, manda aí pra gente. 991869070. Tem muita gente mandando. Ó, isso sim Isso é uma pesquisa música. a faixa Muito etária do show. nosso programa. Mas vai dar muito aqui. A maior parte é idade Fábio Scheib, né? Ó, o Fábio Scheib, o braço do Fábio Scheib. Que rapaz. isso. Tá musculoso, hein? Boa tarde, Scheib. Boa tarde, Eliel. Década de 80, a década que eu nasci. Não vivi 10 tanto mil assim, anos atrás. É verdade. Muito bom, hein? Gosto Destaque de aqui músicas para os assim. jogos da Champions, hein, Eliel? Tá rolando o jogo agora. Agora é? Manchester City, Benfica, Manchester City, Bayern de Munique 0-0 e Benfica e Inter de Milão também 0-0. Jogos da ida das quartas de final da Champions League. E mais cedo, as nossas meninas ganharam das alemãs. Alemoas, né? Alemoas, Das aalemoas, né? É assim, Lu? Não, eu tô falando do jeito que o Heitor escreve no GE. Então é Alemoas. Alemoas. Não é? 2-1? 2-1, né? 2 Tava a 1. 2-0 até a hora que eu vi. Aí eu parei de assistir e tomamos um gol. Ainda bem 2 que a 1. acabou o jogo. Você não quer falar nada, Lu? Você Não, não é deu porque eu tô destaque? perdido, porque vocês começaram com música da década de 80. É. Eu nasci aí. Mas e daí? Não é da minha época. Aí eu tava Olha aí a Rá, cara. Nossa! Isso me permite ir embora do programa que eu tô perdido? Não, hoje você vai ficar aqui pra você aprender e tocar lá pra sua senhora que ela vai falar, eu amo essas músicas. Eu acho que ela nem sabe que existe essa Você tá música. zoando. Não é possível. Eu queria falar que hoje à tarde estive no estádio Brinco de Ouro da Princesa, hein? Você foi até o levou o Brinco nosso de Ouro? abraço. Levei o abraço. Aquele legal. cara que sabe tudo, cara. Você foi até o Majestoso? Você foi até o Brinco de Ouro? Fui até o Você- Brinco, acompanhei a coletiva do Pegorari, tá de Pegorari. volta. Boa. E do Porfírio, que chega pra ser o novo Jamerson. Eu nunca vou fazer uma piada com o Pegorari. Por quê? Porque ele pega ar. Ai. Deixa eu continuar aqui. Porfírio também. Regis tá na área. Regis? Eu tô aqui, no Ziriguidu. Não é esse, não. É E outro. provavelmente amanhã ele será apresentado, ainda aguardando o convite oficial por parte da assessoria de imprensa do Guarani. Mas pelo que eles estão organizando, amanhã o Regis deve ser apresentado à imprensa. É isso aí. O ouvinte mandou aqui, estou ouvindo Voyage. É isso aí, falando que acompanhar a CBN há tempos, desde quando o Carlão de Freitas era menininho. Ixi, faz muito tempo, hein? Muito tempo. Essa música eu era menininho. Balão Mágico era boa. Boa. Boa tarde a todos da equipe. O João Alberto, essas músicas é igual Fusca, nunca vai acabar. Que isso, hein? Tem muita gente, parabéns, música sensacional. Bailinhos de garagem. Bailinhos de garagem eram conhecidos como brinca. Tinha o ponche, não tinha álcool nenhum, mas a galera Ponche, ficava bebendo ponche eu aquilo peguei. achando que ia ficar alegre. Nunca participou disso? Nunca. Era o festival. Não posso falar isso, nós estamos no ar. Bom, 991869070, nosso Você não WhatsApp. pegou o destaque do Heitor, ele tem, Você ele quer tem um destaque do novidade, Heitor? hein? Ele tem novidade. Então hein? fala aí, Heitor, o seu destaque, por favor. Antes de entrar aqui para participar do Arena, a gente publicou uma matéria no GE Campinas sobre 3 nomes que a Ponte Preta tem na manga para abrir o seu ciclo de contratações de olho na Série B do Campeonato Brasileiro. São 2 defensores e 1 volante. A Nilson do Náutico, mas que pertence ao São Paulo, é lateral direito de origem, mas vem atuando como zagueiro no Náutico. O zagueiro Tomás Caíque, do Audax do Rio de Janeiro, e o volante Samuel Andrade, do 15 de Piracicaba. O Samuel, inclusive, já está no CT da Ponte Preta participando da reapresentação do elenco. Vamos lá. Pro ouvinte CBN, são 4 novas contratações, é isso, Heitor? 3? 3 novas contratações, né? Que a Ponte está com a situação muito bem encaminhada aí. O zagueiro / lateral direito Anilson, que estava no Náutico, mas pertence ao São Paulo. O zagueiro Tomás Caíque, do Audax do Rio de Janeiro. E o volante Samuel Andrade, do 15 de Piracicaba. O Samuel, inclusive, já está no CT da Ponte, participando da reapresentação do elenco neste momento. Boa. Samuel eu lembro também. O Tomás não é aquele que o Pio conhece, não, né? Não, da família do... Do Turbano. Não, é outro. E o outro é Anielson.
Anilson. Nunca ouvi falar também. Mas nós vamos buscar o currículo dos caras. Vamos levantar a capivara dos homens. Isso. É isso aí. Bom, o Fábio Scheib já deu o destaque dele Champions League, né? Tá 0-0, todo mundo já falou, o ouvinte tá participando, mandando mensagem. Você quer áudio ou você quer texto hoje, Lu? Eu quero áudio. Áudio do quê? Eu quero áudio sobre essas músicas antigas aí que vocês ficaram ouvindo. Se a galera conhece ou não? Gosta mais, sei lá, manda aí. Nossa, isso é uma coisa maravilhosa. Eu posso ir embora, velho. Eu tenho que fazer um negócio ali, eu tenho que ficar ocupado. Mas é importante essa música, você adquirir bagagem. Preciso tomar um Polaramine. Uma cultura musical. Você não gosta não, Heitor? Eu não... Essas músicas não fazem parte do meu imaginário, eu admito pra vocês, por causa da idade, né? Eu gosto. Olha, eu vou falar uma verdade pra você. Um vinho. Nossa. Um queijinho. Essa música. Meia luz. Aquele espelhão no teto. Só tá faltando a parceria. Olha o comentário do Fábio Scheib. Olha só! E quando passaram o sarcófago pra ele. Opa! Isso, recebido! Isso é música. Nossa, o cara mandou aqui, ó. Tracy Chapman também. Tracy Chapman era da novela Vale Tudo. Bom. Muito bom. Tá louco. Que isso? Ô, Lupe, hoje nem precisa do sarcófago com essas músicas ali, velho. Não, nem precisa. Com esse cheirão de naftalina no ar, o Arena tá no ar. Vamos juntos até às 5 da tarde. Ó. Vai cair a live, hein? Vai cair a transmissão. Que coisa linda, hein? Vambora, tá no ar, Arena. Apesar que acho que nem paga mais direito autoral nisso aí, né? Arena CBN. Atenção, ainda tem dúvida se vale a pena vender seu carro para dar de entrada no apartamento novo? Se for para morar no Ampliare, vale a pena sim. Além de 3 suítes, a garagem já vem completa. É isso mesmo! Comprando um Ampliare, você ganha 1 ano de locação de um Jeep Renegade 0 km. Aproveite! Saia já com seu Renegade e com as chaves do seu Ampliare ainda em 2023. Agende sua visita no decorado e faça sua proposta. Consulte regulamento ampliaretaquaral.com.br. Um dos maiores pintores de todos os tempos, com mais de 2.000 obras e um talento gigante, do tamanho dessa exposição. Van Gogh e Impressionistas. 2.400 metros quadrados de arte e tecnologia de ponta. Um espetáculo imersivo, com projeções 360 graus e espaços instagramáveis. Últimas semanas. Ingressos pelo site lightland.com.br ou na entrada das águas do Parque Dom Pedro Shopping. Sexta campanha regional contra a Aedes aegypti. É urgente. Precisamos ficar atentos à disseminação da dengue, chikungunya e zika. Doenças que têm atingido muitas pessoas em nossa região. Infelizmente, os casos aumentaram. Mas podemos fazer a diferença no combate ao mosquito transmissor. Por isso, participe da sexta campanha regional contra a Aedes aegypti. Juntos, vamos mobilizar nossas comunidades para não deixar a situação se agravar. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. 4 horas e 16 minutos de volta com o nosso Arena CBN, o ouvinte mandando aqui sobre músicas. Melhor que essas músicas aí, só Milionários é Rico. Aí não adianta, né? Só que aí já muda Joaquim o aperitivo, Emanuel, né? Milionários é Rico. Nossa, Tião Carreiro e Pardinho. Essas aí você tem que ouvir de joelho com a mão no peito. Talo. Essas não brinca não, hein? O outro ouvinte aqui falando que Apocalipse e a Cops
bombavam com essas... Keops. E Chicão. Apocalipse era a Pô, ali perto do Guarani, né? Ah, é? Mas eram essas boates, você não ia, né? Não, essa era porque meu tio ia e tal, mas o Keops, acho que até meu pai chegou aí, cara. Manda aí, gente, se você já foi nessas boates aí. Eram boas, boates boas. Essa já é mais aqui, Essa já é mais do meu tempo, Vocês não dão licença? Pachá. Por quê, Lu? Fica aí, tá legal, cara. Hoje sou eu que vou criticar o programa. Vai começar a palhaçada de novo. Olha o ouvinte aqui do Jardim Lourenço. Pena Branca e Chavantinho, Liu e Léo. Muito bom. Aí Edilson do Taquaral mandou pra gente. Grupo Queen, Carlão, lembra? Queen. Nossa. Aliás, recomendo o filme Bohemian Rhapsody, né? Acho que é esse o nome. O Heitor, que é o nosso Esses dias eu tava assistindo um documentário sobre o... Não que substituiu... Mas você também vê documentário demais, hein? Substituiu o Fred Não Mercury. tem mais nada pra fazer em casa, não? Sei lá, bater uma roupa, uma coisa. Roupa, lavar roupa. Uma laje, né? Uma laje. Quando não é documentário, é filme. Esses dias eu tava colocando na resenha todas as resenhas esportivas falando mal do Santos. Mal de Santos. O cara assistiu todas as resenhas. Eu fiquei bravo esse dia. Que isso? Pelo amor de Deus. Você imagina o preço da conta de força da casa do Carlão. Pelo amor de Deus. Agora eu entendi. Põe a culpa no menino. Não, agora eu entendi porque ele comprou a TV de 80 polegadas. Qual que é essa aí? Minhas lágrimas. Essa daí. Mas a que eu choro é aquela vontade dividida. Não sei se vocês sabem, mas o Fábio Chaip tem movimentação financeira, tem coisa pra fazer. Ele tá com 7 pautas pra fazer no dia. O mundo da bola pegando fogo. O mundo da bola tá pegando fogo. Tem gente caindo, tem gente subindo. Vitor Pereira foi embora, já Jesus tá chegando. Aeroporto. E a gente tá tocando uma música velha. O Fábio Chaip não tem mais essa preocupação porque o mercado financeiro fecha às 4, viu, Lu? Ah, verdade. Fica de boa. Por Então isso que, inclusive, negociou com a gente pra ficar aqui das 4 às 5. Ah, que bom. Por isso. Ô, Carlão de Freitas, o elástico do Vitor Pereira esticou até onde poderia, né? Ficou insustentável a derrota para o Fluminense, a maneira como... Estourou o elástico? A maneira como o Flamengo se comportou diante do Fluminense, vencendo no agregado por 2-0 e ceder o resultado, os outros vices também. Então, uma série de fatores, essas situações culminaram com a queda do Vitor Pereira e outra, né, Léo? Não deu liga com o elenco, né? Outro dia eu estava acompanhando também, não era um documentário, mas alguns vídeos do Vitor Pereira cumprimentando os jogadores do Flamengo. Ele passou pelo Thiago Maia, nem olhou, nem estranho. Foi um relacionamento muito frio entre Vitor Pereira e o time do Flamengo. Um triste fim de um treinador que fez um bom trabalho no Corinthians, saiu por causa de um motivo familiar e agora deixa o futebol brasileiro, digamos assim, Heitor, pela porta dos fundos, né? Com uma imagem desgastada, né? Pra não dizer queimada, nas duas principais torcidas do país, né? Corinthians e Flamengo. De fato, assim, eu acho que o Lupe hoje definiu muito bem, né? É o preço que o Flamengo vai pagar pela decisão que tomou de tirar um técnico que ganhou Copa do Brasil e Libertadores para colocar um outro treinador com finais para disputar ali, batendo a porta, sem conhecer o elenco, sem ter tempo para trabalhar, e agora vai ter que lidar aí com uma multa de 17 milhões de reais, né? Então, e o Flamengo já perdeu 37 milhões, né? Acho que foi isso, né, Chaib? Com rescisões. Sim. Somando todas as rescisões contratuais dos técnicos demitidos, desde Jorge Jesus, alcança 37 milhões de reais, agora com a última com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira é aquele jeito, né? Aquele jeitão meio mala de ser, imagina o vestiário e tudo mais. Não ganhou o grupo, não ganhou os jogadores. E a imagem que fica realmente é aquela entrevista coletiva que ele deu no Corinthians, lembra? Falando que não se importava em ser demitido, que a conta bancária dele estava muito Chaib. poupuda. Eu acho que é um casamento. Na verdade, tem casamento que você é até convidado, vai como padrinho, mas logo de cara você já percebe que não vai dar certo, né? Foi um casamento que não rolou, né, Lu? Não deu certo. Aliás, casamento para dar certo precisa de duas coisas: de beleza e paciência. Deu certo, beleza. Não deu paciência.
Olha, essa foi boa. Primeira do. Até caiu até o microfone. Depois de tanta música antiga, ele deu lá dentro. Pior que ficou um silêncio, todo mundo, pô, ele vai soltar, ele vai dar uma filosofada, né? Mas não logrou êxito, né? O casamento não deu certo. Mas já. A câmera tá cortando a cabeça do Lupe, pô. Aí não, Daniel. Mas já. Aí já ficou bom, agora ficou bom. Já tava dando mostras, né? Desde lá de trás que não ia dar certo. A culpada disso tudo aí é a sogra do Vitor, né? A sogra dele causou toda essa bagunça o time do Flamengo, hein? Nossa, mãe. O saudoso Adalberto Valadão falava: tem time que é um time, tem time que é um conjunto e tem time que é um bando. Nossa, o Flamengo. O do Corinthians é um bando. Nossa. O do Corinthians não, do Flamengo, perdão. O do Flamengo é um bando em campo. Mas são jogadores de qualidade, é isso que a gente não entende. Eu não entendo. Como que esse time jogava com o Jorge Jesus e não jogou com o... Como que é o dominicano lá? Domenech. Como jogava com o Dorival Júnior e não jogou com o Vitor Pereira? E olha só que estresse sempre após um ano de conquistas, né? Exato. 2019, aí o 2020 foi complicado, demorou para engrenar, teve a pandemia, tudo. O Flamengo só ainda conquistou o brasileiro com o Rogério Ceni. Dessa vez também. Fez um grande 2022 com o Dorival. E aí no 2023, para consolidar esse momento... Mas professor Abel Freira, que é conterrâneo de Vitor, ele sempre ressalta isso em suas entrevistas coletivas. O quê? O grande problema é você, a todo momento, incentivar, colocar o espírito de luta, o espírito de competitividade no elenco depois de muitas conquistas. E é o que ele faz. E ele fala que isso é o que dá mais trabalho, onde ele faz o seu trabalho mais forte nessa questão. Porque uma coisa é certa, não é motivação, porque o cara já tá no Palmeiras, tem uma estrutura, ganha um dinheiro alto, ele não precisa de motivação, mas ele precisa ter vontade de vencer, que eu acho que falta no elenco do Flamengo. Porque o cara, isso concordo com você, o cara tá no Flamengo, já treina de meinha cano médio, né? Que tá numa moda nisso, né? Os caras vão treinar de meinha, aquela passada de boleiro. E não treina de caneleira, isso me irrita. Exato, cara. Mas jogador tem uns que colocam só um papelão ali, né? Pra enganar, não é nem caneleira. O jogador já acha que não precisa mais. Mas eu vou ser muito sincero, eu também acho porque o esporte ele deixou de ser de contato futebol, né? Aquele contato de canela com canela. Hoje tem, de vez em quando, uma chegada mais forte, mas não aquela... Mas não podemos esquecer que é regra. Você entrou em campo sem caneleira, cartãozinho amarelo. Não pode. Mas falando agora dos substitutos, Sampaoli e Jorge Jesus. Sabe aquela história? Se é para ir para a esquerda ou para a direita eu fico parado? É o caso, gente. Eu não acredito nessa história de segundo sucesso do Jorge Jesus à frente do Flamengo. Honestamente falando para vocês. E Sampaoli também já deu o que tinha que dar, hein? Ele vem aqui, vai brigar com meio mundo, vai ficar lá nos bastidores xingando todo mundo na hora dos jogos ali na... Onde fica o técnico? Área técnica. Na área técnica, isso mesmo. Casa-mata. Enchendo a paciência de todo mundo, do juizão. Pô, já tem o Abel pra isso, Heitor. Aí não. Mas entre um e outro, eu apostaria na tentativa de retomar o futebol que o Flamengo teve com o Jorge Jesus. Apesar de que a gente sabe, futebol é cíclico, né? Existem ciclos dentro do futebol. Cíclico. Esse suco é bom, hein? Cíclico. Nossa, citrus, né? Nossa, é muito bom. Muito bom. E assim, é óbvio que o elenco do Flamengo tem qualidade, mas depois de começou a ganhar tudo em 2019. A gente tá em 2023, são 4 anos aí. Uma hora a soberania, né? A supremacia, ela acaba também, né? Por mais que os jogadores tenham qualidade, eles não conseguem manter por 4 anos um nível assim técnico de excelência. A gente vê o próprio Everton Ribeiro avisa o Palmeiras nos últimos meses. Palmeiras está há 4, 5 anos com nível de excelência. Até raiva. Sim, o Palmeiras ele começou um pouco depois daquele Flamengo. Ele veio logo na sequência daquele Flamengo do Jorge Jesus, né? E está conseguindo sustentar isso. Mas também não vai durar para sempre. Não existe isso no futebol, né? Eu acho que tá pintando uma volta do Dorival Júnior aí. Ele vai pedir um caminhão. Tem um negocinho chamado ego. Que impede. Mas aí não é nem ego dele, né? Aí tá paradão, o Flamengo não, mas eu acho que de todos os nomes seria o mais correto. Seria o Dorival. Só que quem vai ter coragem de ligar pro Dorival? Ninguém tem. O Dorival, eu também acho, mas seria reconhecer demais a lambança que você fez. E o ego, nossa, que golaço!
Meu Deus do céu. Nossa, me lembrou eu quando pequeno. Ah, lembrou, né? Que golaço do Manchester City, que é o maior Manchester da Inglaterra, mas vocês não vão saber admitir isso. É nada. Então também não vou entrar nesse debate. É treinado por um cara que, na minha visão, é pseudo-treinador, mas vocês também não vão admitir isso. Uma coisa é você treinar um time com o Haaland, quando ele começou com o Messi, com o Iniesta, com o Xavi. Vem aqui treinar, como que é o nome ali? Qual? Matheus Jesus? Ah, não, esse aí o Hélio dos Anjos treina bem. Mas vem aqui treinar o Marcos Leonardo, Diego Pituca. Diego Pituca não tá no Santos faz tempo. Então, mas um Nossa, exemplo. eu tô achando que a máscara tá caindo. Um exemplo. Quero ver você fazer jogar aí. Luan Dias agora. Não, eu Nossa, sei, gente, Luan mas foi Dias. só um exemplo. Quando eu vejo o Luan Dias recebendo um prêmio de destaque do É Campeonato igual o Paulista, Fabrício eu até Bruno. choro. Quando eu vejo o povo elogiando o Fabrício Bruno, que isso. Mas, bom, deixa o Flamengo pra lá, ele que se vire com os problemas dele, parafraseando o Heitor Esmeriz hoje, a hora que a gente falou. Vamos falar do Flamengo? Ele falou, eu não gosto de falar do Flamengo, não. Mas tem O ouvinte Flamengo, mandando... acho que só mostra assim, o quanto que a diretoria do Flamengo, ela... Difícil falar em incapacidade, né? Mas que em 4 anos ali, ela deu 2 tiros certos. No Jorge Jesus e no Dorival Júnior. Errou 200. Errou 200, né? De técnico, Heitor, né? Exatamente. Não, o próprio fato de jogadores, gente. Pra que contratar o Marinho? Pra que contratar o Cebolinha? Como é que chama o chileno lá, o do Moicano? O Vidal. Vidal. Nossa, entendeu? não Pablo consegue entrar em zagueiro forma também. Pablo zagueiro, verdade. É isso, a própria questão de contratar. Vamos contratar, não precisamos, vamos enfraquecer o adversário. O Palmeiras não faz isso. Há bons anos já. O Palmeiras perdeu o Scarpa, todo mundo falou, agora ele vai no mercado, vai trazer alguém. Contratou agora o Arthur e o Richard. Aí foi trazer jogador de nível B da prateleira no futebol brasileiro. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Flamengo às vezes precisava aprender com isso. Mas... O Flamengo não sabe gastar o dinheiro que tem, né? Real Madrid tá lá esperando a hora dele. Ainda não chegou, não, né? Mas vai chegar. Vai chegar, né? Marcos Braz falou, é feriado. Feriado. Então tá bom. Tem áudio aí, meu caro Eduardo Rodrigues? Fala, meus amigos do Arena, tudo certo? Daniel de Campinas. Oi, Daniel. Galera, essas músicas dos anos 80 são sensacionais. A gente não pode esquecer aqueles temas dos comerciais daquele cigarro famoso que só tinha esportes radicais. Qualquer uma delas são simplesmente sensacionais. Um grande abraço, meus amigos. Valeu. Não, o Daniel tá chutando o nome do cigarro. Esse cigarro era do cavalo. Que honra ouvir essas músicas aí no canal da CBN, hein? Pô, obrigado. Eu não tô ouvindo a Arena. Eu tô com essas músicas ligadas no carro. Olha aí uma delas. Que isso? Olha isso, velho. É o Lúcio. Rapaz, isso tocou mais do que... Bom, próximo. Vamos lá. Tem mais um aí? Mais uma música. Oh, mas se os caras estão ouvindo essas músicas, eles não estão ouvindo nós, não, gente. É um problema aí, calma aí. Vai ouvir essas músicas aí depois que terminar o Arena. Agora não, pô. Fica aí. Ô, Eliel, pergunto. Quem, meu Carlão de Freitas aí, se ele já ouviu muito das boates. Boate Azul. Essa Boate Azul marcou a infância de muita gente, né? Boate Azul. Pra quem não sabe, a Boate Azul tá no Carlão, né? Boate Azul eu só canto ajoelhado só. Ajoelhado e com a mão no peito. Não pode, é uma ofensa você não cantar ajoelhado Boate Azul. Boate Azul marcou a infância de muita gente. Tem boate que marca até hoje, né? Vamos pro repórter CBN, a gente volta. O Fábio Chaves só manda um Repórter CBN. Terça-feira, 11 de abril de 2023. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que cerca de 880 mil armas já foram recadastradas no Sistema Nacional de Armas desde o final de janeiro. O governo federal fixou o prazo de 60 dias para o recadastramento por meio de uma portaria. A medida determinou que armas adquiridas após decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizaram a aquisição de armamento, fossem inseridas no sistema. Dirigentes dos principais clubes de futebol do Rio de Janeiro e São Paulo sinalizaram ao Ministério da Fazenda
que querem uma parcela maior na divisão da quantia estabelecida na medida provisória que regulamenta e tributa as empresas de apostas eletrônicas. A legislação atual determina que 1,63% da receita líquida seja revertida aos clubes. O ministro Fernando Haddad estima que a tributação do setor vai gerar uma arrecadação de 15 bilhões de reais por ano à União e pretende enviar a MP ao Congresso nas próximas semanas. A Comissão de Cultura, Educação e Esportes do Senado aprovou o relatório sobre a Lei Geral do Esporte. A proposta da lei é unificar todas as normas esportivas em um único texto que aborda algumas tipificações, como o crime de corrupção privada no esporte, o combate ao racismo e à xenofobia nos estádios e a equidade de premiações entre homens e mulheres. O texto agora segue para apreciação do plenário da Casa, ainda sem data definida. 8.500 civis morreram na guerra da Ucrânia desde o início do conflito há 13 meses. A informação é do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que monitora o assunto. A maior parte das mortes foi registrada em porções do território controladas por Kiev, mas sob intenso ataque das forças de Moscou. Os dados mostram ainda que mais de 7.000 civis morreram durante ataques com armas explosivas de ampla magnitude. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Mário Quintino. Eu ia falar Márcio Quintino, pra você ver como minha memória tá, hein? Tudo bem, Mário? Boa tarde. Como estão as rodovias aqui da nossa região? Oi, Léo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da rodovia Dom Pedro, atualizações. A gente registrou um pouquinho mais cedo um incidente na alça de acesso da Campinas Mogi para a pista sentido Jacareí da rodovia Dom Pedro. Isso na altura do quilômetro 134. Um caminhão que estava carregado ali com peças automotivas, parte dessa carga acabou caindo na rodovia Dom Pedro e ainda há um trabalho de limpeza acontecendo na pista. Então, atenção, pista marginal da Dom Pedro para quem vai em direção de Jacareí, à altura da rodovia Campinas-Mogi. Quem puder, siga aí pela pista principal, que por enquanto segue sem dificuldades. No sentido contrário, atenção principalmente já na chegada para a rodovia Anhanguera, na região do Nova Aparecida. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações. Já você está de volta aqui na CBN. O consórcio Embracon existe para realizar os seus sonhos. Carro zero e casa nova, sem juros e sem entrada, com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Venha conhecer a nova geração do Audi mais vendido do mundo. Audi A4, agora com novo motor 2.0 turbo híbrido leve, Audi Virtual Cockpit Plus e rodas esportivas Aro 18. Bônus de R$20 mil com taxa zero em 24 meses. E as 3 primeiras revisões grátis. Mas venha logo, porque essa promoção é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um único lugar. WhatsApp 3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. 4h35, hora do vôlei. Rafael Pio. Boa tarde. Fala, Eliel, boa tarde a todos do Arena CBN. O vai e vem no voleibol brasileiro continua. Detalhe, a Superliga Masculina nem acabou ainda, mas dispensas e contratações já estão sendo anunciadas. Pro vôlei de Campinas, 2 contratações já confirmadas pela diretoria. Luquinha, líbero, que está no Sada Cruzeiro, volta a Campinas, é a 3ª passagem dele pelo voleibol campineiro. E também Léo, ex-SESI ponteiro, também já confirmado. E a informação que surgiu nesta terça-feira é de que Maurício Borges, oposto campeão olímpico pela seleção brasileira, será reforço também para a próxima temporada.
2 saídas também confirmadas, e as 2 para a equipe do São José. Depois de Alê, que já havia sido confirmada a saída para a Alçada Cruzeiro, agora Felipe Roque e João Frank, os 2 vão reforçar a equipe de São José dos Campos na próxima temporada, Eliel. Nossa, o São José dos Campos, que já tá forte, ainda vai ganhar Felipe Roque, enfim. Vai ficar um timaço São José, hein, gente? 4h36. A Unimed Campinas tem um convite para você. Mude um hábito. Domingo, 16 de abril, a partir das 8 horas, no CIS Guanabara, um evento gratuito, repleto de atividades para colocar o seu corpo em movimento e promover uma vida com mais saúde e bem-estar. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Ofertas Good Bom para facilitar o seu dia a dia. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis, válidas para o Clube Good Bom. Confira. Ovos Satoshi grandes com 20, 13,90. Melancia ou limão Tahiti, 1,99 o quilo. Óleo de soja Vitalive 900 ml, 5,99. Cerveja Spaten lata 269 ml, 2,99. Ofertas válidas de 11 a 12 de abril. Good Bom, para nós te fazer sorrir, é super simples. Beba com moderação. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Que sacanagem, Daniel França. De volta com a Arena CBN. Põe de novo essa imagem no ar. Põe de... Aí, Heitor, olha que bela imagem. Olha. Qual que é? Porque eu não tô... por aqui eu não consigo ver. Ainda bem. Pra quem tá no YouTube, Antônio Lupe no melhor estilo espreguiçadeira. Ai, tamo no ar, hein? De volta com o nosso Arena CBN. Eu tava fazendo uma ligação ali, aí eu percebi que o programa tava no ar. Mas eu só atendi também porque era aquele lá, o Nacional, sabe? Aí você tem que atender, né? O meu caro Heitor Esmeriz, o seu destaque foi manchete do nosso programa e tem muita gente mandando mensagem aqui perguntando dos novos reforços da Macaca, se tem reforço da Macaca. Por exemplo, quem pergunta essa informação aqui pra gente é o Wilson Rocha. Então responda ao Wilson Rocha, meu caro Heitor Esmeriz. Vamos lá, então. 3 nomes que a Ponte Preta tem encaminhado para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Zagueiro / lateral direito, Anilson do Náutico, e que pertence ao São Paulo. O zagueiro Kaique, que disputou o Campeonato Carioca pelo Audax do Rio de Janeiro, né? E o volante Samuel Andrade, do 15 de Piracicaba, que chamou a atenção da Ponte nas semifinais da Série A2. O Samuel Andrade, inclusive, já está no CT da Macaca, participando da reapresentação do elenco depois da conquista da 2ª divisão estadual. Perfeito. 3 nomes. Você conhece, Carlão? Não? O que você acha? O que chama mais atenção, e vou dizer que ficou íntimo do torcedor, mas que atuou contra a Ponte nas fases derradeiras da 2, foi o Samuel Andrade, né? Inclusive, ele protagonizou aquele lance em que exigiu do goleiro Kaique França, 15 de Piracicaba e Ponte Preta, soltando um chute forte. O Kaique foi lá no ângulo buscar. É o nome mais conhecido, é o que chama atenção. Os outros são apostas, né? Aquele jogador que chega, de repente, pode dar certo, como ultimamente tem dado, né? As apostas que a Ponte tem feito, mas não dá assim para o Anilson chega para compor, né? O próprio Tomás Kaique também, mas o Samuel Andrade chega com um status um pouco mais avançado aí, podendo até brigar por titularidade, mas isso na sequência da Série B. E tem novidade no Bugre também, mas novidades não novas, e sim novidade em termos de entrevistas, né, Lu? Você até foi lá no Bugre hoje, né? Sim, a gente acompanhou a entrevista de apresentação do Diego Porfírio, lateral esquerdo, que vem do Curitiba, mas não tem nada a ver com a negociação do Jamerson. Ele pertence a um time de Alagoas, vem por empréstimo até o final da Série B. E junto com ele o Pegorari, goleiro, que já teve uma passagem pelo Bugre, volta agora. É bom goleiro o Pegorari, né? Ele é formado na base do Palmeiras, né? Veio pro Guarani emprestado pelo Palmeiras. E agora vai brigar com o Tony, né? Mas provavelmente o Tony começa como titular, e isso inclusive foi dito na entrevista coletiva do Pegorari, porque ele já tá aqui há mais tempo, já tá treinando há mais tempo com os companheiros, e o Bruno Pivetti então deve escolher o Tony para começar a Série B.
Lembrando que, torcedor campineiro, sexta-feira tem estreia do Bugre, aqui na CBN, às 7 da noite, Bugre e Avaí. E no domingo, às 6 horas da noite, tem a estreia da Ponte Preta, Ponte e Vitória. Lá em Barradão. Lá em Vitória. E lá em Guarani, nós temos o jogo do Guarani contra o Avaí às 7 horas da noite. Coitado do Naldo, vai voar de Amparo pra cá, hein? Porque tem News Trunk na sexta-feira em Amparo. Você tá brincando. Olha tem aí. News Trunk da CBN na sexta-feira em Amparo. E a gente, que é muito amparado pela informação, vai pra Amparo. O que é a roupinha dinamista? Lá vem Hoje chuva. ele tá gastando. Lá vem o quê, Chaibe? Lá vem chuva sexta-feira, pode anotar aí. Não, mas mudou agora, você é o rapaz do tempo? Como assim? Ah, cara, que vocês Tá levam chovendo aí, muita... aqui tá chovendo. muitas energias de raios para esses lugares, né? Você percebeu que Fábio Chay parou de usar pomada, né? Tem alguma coisa estranha agora. Parei, cara, tá caindo meu cabelo, cara. Eita! Eu tenho que, até um dever meu falar para os nossos ouvintes que pomada realmente não faz bem mesmo, viu? Que bom. Olha aí. Aliás, por falar em dever, hoje nós fomos almoçar num restaurante ali no centro. Um abraço pro Anísio, garçom, gente boa, que ouve a gente. Opa! Manda mensagem aqui, participe. E ele falou, ó, manda o meu abraço lá. E aquele dia lá que você falou que o Pio tava com uma continha aberta, ele veio aqui e acertou. Ah, viu? que bom. Só que ele almoçou de novo e deixou. Mas o Pio não tem jeito. Ele pagou a antiga, a nova não. Mas, ó, calma, Anísio. O Pio vai voltar aí. Aí, deu pane no cartão. O ouvinte desafiou a gente aqui, ó. Falou, o Dinho Almeida, parente, é? Acho que é, né? Não. Acho que vocês não vão ler a minha mensagem. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês são tops. Opa! Mas, porém, todavia, entretanto, Sempre tem uma preposição, né? vejam o tamanho do Flamengo. E vocês não disseram isso. Uma derrota do Flamengo conseguiu ofuscar o título do Palmeiras, a belíssima atuação do Fluminense, o título do Grêmio e o tetracampeonato do Galo, além do primeiro título da Ponte após 60 anos, entre outros. Que isso, o Flamengo é poderoso mesmo. Mas é o clube mais popular do Brasil. Claro que Olha chama o que atenção. ele colocou em pauta e vocês da imprensa não destacaram aqui. É aquela frase, a derrota do grande ofusca até a vitória do medíocre. Olha só, coteou, hein? Tá vendo aí? Eu posso discordar? Fica à vontade, você vai estar discordando do Dinho, não de mim. Ô Dinho, você tem razão. Não, mas você não ia discordar? Não, ele tem razão em partes, mas eu discordo quando você fala que nós não demos relevo, atenção. Eu gosto quando não demos relevo, acho bonito. Não demos a devida proporção para o título da Macaca. Ontem nós falamos o programa praticamente inteiro com participação do ouvinte, quem foi o melhor jogador da Ponte. Então, assim, eu acho que a parte da Ponte você não tá certo, mas os outros, o Palmeiras, o Galo, o Grêmio, tudo aí você tá correto. Não, concordo com ele. Acho que nessa questão, ele tava bem, ele tava indo bem. Mas a hora que ele citou a Macaca... Ah, não, errou. Não. Eu até poderia concordar com ele. Mas aí seriam duas pessoas equivocadas. Então eu prefiro não concordar, não. Vamos deixar... Eu fico na minha, deixa só ele com a opinião dele e acabou. O ouvinte mandou Cyndi Lauper, velho. Cyndi Lauper. Time After Time. Nossa, essa música aí. Tem áudio? Tem. Então vamos pro áudio. Saudações a todos do estúdio aí. Vamos falar sério. Vocês estão de brincadeira. Vocês sendo uns comentaristas, tem um canal de comunicação de muita expressão. Isso. Quando que vocês vão dar moral o Fernando Diniz, que é um cara que revolucionou o futebol mundial. Que após dele, Guardiola, todos os outros lá, foi no vácuo dessa situação de sair jogando com o goleiro. Todo mundo vendo o Votorati. Para o time ter confiança, ter coragem também. Mas a gente já reconheceu a história do Fernando Diniz aqui. Várias vezes. Já. Era kamikaze. Num jogo com o Audax ele ganhava de 2, 3, mas no outro tomava de 6. Eu gosto do trabalho do Diniz, acho um baita leva ele pra treinador. casa, então. Várias declarações interessantes. Seu perninha. Ontem foi legal. Mascaradinho. Nossa, ele deu uma declaração bacana ontem na premiação do futebol carioca. Agora, eu não acho ele assim, nossa, meu Deus, estão colocando ele num pedestal. O supra-sumo. Isso. Não.
vejo assim, cara. Ninguém inventou a roda, não, gente. Eu acho ele bom treinador. Aliás, era uma das regras mais absurdas que tinha no futebol, e aquela International Board, é isso, né? Mudou, que era a história do tiro de meta, você tem que, não pode sair, a bola tem que sair de dentro da área. A bola é minha, a posse de bola é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Eu quero. Era o único esporte que você era prejudicado quando você tinha posse de bola. 90%, olha, os treinos dos anos 90, dos anos 2000, o goleiro era bom se ele sabia cobrar tiro de meta. Olha que absurdo o futebol brasileiro, o futebol mundial, não só o brasileiro. Você tem que obrigar a bola a sair de dentro da sua área. Meu Deus, hein? São as regras absurdas do futebol. Por falar em premiação, fiquei sabendo, me disseram, não li, não pesquisei, não vi nada. Mas o treinador do Paulista, nossa, o treinador do Paulista, eleito o melhor treinador do Paulistão, Thiago Carpini. Mas eu acho que é muito mais pelo feito de ter levado o Água Santa, né? Porque o Abel a gente sabe, mas o Palmeiras chega toda hora. Mas você não pode usar esses prêmios como se fosse prêmio de consolação, gente. Com todo o respeito, desculpa. O melhor treinador do Paulista é quem ganhou o campeonato quase de maneira invicta. Mas eu acho que eles levaram. E aí, como você vem dar um prêmio? Um time que na quarta, quinta rodada estava cotado a rebaixamento. E aí você vem dar um título para um time que jogou recuado, não fez um... Que jogo bonito que o Água Santa fez. Não, eles levaram mais pela novidade, né, do Thiago Carpini. Mas fala para mim, ô Heitor, um jogo bonito que o Água Santa fez. Falou, pô, jogou de cabo. Não, o time só jogava recuado. E aí o Thiago Carpini, com todo respeito, o treinador que é campeão e não ganha o título, aí eu não entendo mais nada de futebol. Igual a Copa de 2002. Mais nada. Não, mas eu cheguei com esse mesmo pensamento. Mas aí Carlão fez eu repensar e eu... Porque você é fraco de cabeça. Fraco. Se fosse só de cabeça tava bom, mas eu tô com a musculatura da perna direita completamente flácida. Que isso? Concordo com o que o ouvinte disse aqui, ó. Se fosse para dar o prêmio pro melhor treinador, o do São Bernardo jogou muito mais bonito do que o Água Santa. Isso é verdade. E o treinador do São Bernardo, vai se dizer, o São Bernardo só caiu pro Palmeiras porque o VAR ajudou lá. De novo. Entendeu? Então, assim, e perdeu de 1-0 só, não tomou 4-0 igual a Água Santa. Não, o melhor treinador do Paulistão, ou seria o do São Bernardo. Quem que é o que tava lá no São Bernardo? Era o Márcio Zanardi. Ou seria o Zanardi ou seria o Abel. Agora o Thiago Carpini, com todo respeito ao profissional, mas não merecia. Eu acho que tô com o Heitor. O Heitor no café hoje de manhã falou que tava indignado com essa história aí, eu tô com ele. Mas a votação, Eliel, é feita pelos 16 capitães e treinadores dos times que jogam Paulistão. Então esses treinadores estão de sacanagem também. A federação deu essa resposta. A cúpula do Palmeiras ficou na bronca também, a federação deu essa resposta. E olha que nem palmeirense eu sou, hein? Se eu podia, eu despachava o Abel. Essa que é a verdade. Se eu pudesse, o Abel não ganhava mais nada, já ia embora. Agora eu vou falar a verdade pra você, pô. Baita de um trabalho que o treinador de São Bernardo fez, que o treinador, os vários outros treinadores aí ganham, não sei. O que você pensa sobre isso, Heitor? Olha, eu acho que é claro que o técnico campeão, o trabalho dele, sem dúvida nenhuma, tem que ser muito bem reconhecido. Mas eu acho que está em boas mãos para o Thiago Carpini. Obrigado, Heitor Esmeriz. 4 horas e 49 minutos. Pô, faço um levantamento aqui enorme. Falo um monte de coisa aqui que eu não gostei, que eu fiquei insatisfeito. Aí o cara vem defender a escolha. Pô, vou embora. Faz parte. Aliás, essa questão de você falar que torce pro Santos, cara... Esse negócio tá estranho demais. Sabe por quê? Por quê? Toda hora, o amigo do Fábio Scheib, que inclusive passou aqui a informação que o Arthur tava contratado, porque ele é sócio Avante, do mais caro, recebe lá o SMS. O diamante. Isso. Chega pra nós. Você pediu o contato, porque a todo momento você quer ir lá no Allianz Parque. Tem novidade sobre isso, viu? Tem novidade. Opa! O menino. Ei, tô aqui, cara, no Ziriguidum. O amigo mandou mensagem. Não, mas não. Vai ir na vila mais charmosa do mundo, não faz um esforço, né? Mas já fui várias vezes, pô. Verde lá em casa, só vitamina de abacate, alface e couve. E rúcula de vez em quando na pizza com tomate seco fica bom. Já comeu? Nossa. Muito bom. Nossa. Tá certo? Pra mim não tá, mas tá, né? Então tá bom. Vamos abrir o sarcófago, que aí a gente faz aquele mistériozinho do intervalo. A gente chama o intervalo no meio. Você viu hoje não O ouvinte mandou aqui, ó. Parabéns, vocês são top. Quem é esse mineiro aí?
Eu sou mineiro, mas será que ele tá falando de mim? Que o Eliel também não revela a cidade, né? Não posso, ele não revela a cidade. É muito feia. O time é meio estranho também. O time é o Santos, gente. Santos Futebol Clube. A idade ele tá revelando com essas músicas aí de hoje. 34 anos. Muito bem vividos. 34 CBN, né? Não. Eu perdi o sarcófago de novo. Eita. Mas achei. Então vamos lá, Lupe. Achei. O sarcófago tá aberto, Tá manda aberto? ver. Bora! Campeonato Paulista. Paulista. Estádio Majestoso. Moisés Lucarelli. No dia 11 de abril de interrogação... Eu vou na do Heitor hoje. A Ponte Preta venceu sabe quem? Sabe de quem? Sabe quem? Quem? Marquinhos Tchocchini tá até fica desesperado. Ferroviária. Venceu a Locomotiva. De Bazani? Venceu a Locomotiva. Aí depois você fala que é novo. Não, mas... Atenção, hein, Esmeriz? Mas atenção, hein? Era. Não, fala um nome só da Ferroviária. Sérgio. Era o Sérgio Bazani. Sérgio pro lado da Ferroviária. E eu não vou falar ninguém da Ponte, não. Não, aí você tá mudando o quadro. Aí não. Não, o Heitor mata. Não, mas fala. E a Ponte Preta, ela tinha o... Deixa eu te ajudar. O Reinaldo. Reinaldo. Então bora lá, peraí. Ponte Preta tinha Reinaldo e a Ferroviária tinha o Sérgio. Em que ano foi isso? Carlão de Freitas. Reinaldo. Hoje você não vai com o Heitor, não. Hoje é você que vai sozinho. Então, Reinaldo, se for o que eu tô pensando, é mais pra nossa época aqui. Reinaldo Ponte, 99. Certo. Heitor Esmeriz. Mas qual é esse Reinaldo que você tá falando? Heitor. Aí é você quer que faça também Tem dois. Tem o King Naldo, que está no Grêmio. Mas não pode falar, gente. É Reinaldo. Reinaldo. E aquele Reinaldo que jogou no Atlético Mineiro. Você que tem que descobrir quem que é o Reinaldo. Isso, jogou no Bragantino. Heitor Esmeriz. Entendi. Esse Reinaldo seria agora... O lateral esquerdo seria mais pra 2015, 2016, né? Pode ser também, Mas a Ferroviária tava na primeira... Vou ficar quieto. Eu fui nesse de 99, acho que Mas vamos lá, eu fecho com 99. Fecha com 99. Cara, eu vou... Eu vou lá pra década de 70, cara. Ó, chegou aqui já. Eu vou por 1975. Começou a palhaçada. Ó, o ouvinte mandou 1968, Luke. Como é que ele chama? Vou pegar aqui pra você. Fábio Scheib. 2000. Nossa, o outro mandou 1954. É porque como Reinaldo é que ele chama? É um nome o amplo, de 54 né, é o Wilson. O de 1968 é o Carlos. Teve outro que mandou 1972. O Carlos mandou que ano? 68. Reinaldo é um nome que se encaixa em várias épocas. É o Reinaldo do Galo? Só falta você, Leal. O atacante. Não, você vai ficar fora hoje. Não, eu vou falar. Eu acho que é o King Naldo. Então 2015. É pra cá. Isso, pode ser. É 2015. King Naldo. 2015. 2016. Então tá fechado os palpites. Olha o Heitor quebrando a cabeça. Os palpites estão fechados, tá? Acertamos ou não? E eu não vou dar a opção pra mudar. Joga hoje, um verdinho pra ver se alguém pesca. Joga um verdinho pra ver se alguém pesca. Foi uma campanha mais ou menos da Ponte. Ontem eu dei a opção e Fábio Scheib destruiu o esquema de manipulação do quadro. Então vamos lá. Depois do intervalo nós vamos saber quem venceu o Arena CBN desta digníssima terça-feira, dia 11 de abril. Arena CBN. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade?
É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. O ouvinte mandou aí já. Eu vou mudar. Ele mandou retrospecto. Retrospecto pra mim não. Eu vou mudar. De volta com o nosso Arena. Quem que vai mudar? Ah lá. Você quer mudar, Fábio Scheib? Não, tudo bem. É, mas você não vai mudar, não. Presta atenção nesse que o ouvinte mandou agora aí. Não, ele não mandou. É isso que tá o kkkk. KKKKKKK. Deixa eu ver. Melhor não, né? Não, mas ele apagou a mensagem antes. Ele tá achando... Não, ouvinte, tudo bem. Você tem razão praticamente Dá uma tudo, segurada. mas não. Eu não vou aceitar mensagem apagada às 16h55. Wilson Rocha falou o ano de 1954. Verdade, ele mudou. Ele tá querendo mudar as regras do quadro. Rapaz, o Pio conhece muita gente. O Pio conhece muita gente. Ah lá, tá dando risadinha agora. Tá dando risada. Como que é a risada dele? Nossa, amor. Por favor, Bolacha, solta o hino da vitória. Porque hoje o pai tá on. Olha ele! O pai tá on. Ganhei. O pai tá on. E olha, você ganhou de um esquema pesadíssimo. Carlão de Freitas 99? Isso. Na Lua. Ai. Fábio Scheib 2000? Nossa, manteve a média, errando 15 para mais, 15 para menos. Eliel diz 2015. Nossa. Que sorte, hoje não colou, hein, Eliel? Que bom. Wilson, 1954, errou. Carlos, 1968, errou. Heitor Esmeriz, você quase me mata do coração, cara. Foi muito bem. Você errou por um ano. Porque esse jogo foi no dia 11 de abril de 1970 seis! Olha aí. Quase, Heitor. Mas você merece um prêmio porque você, Heitor, é sensacional. Passe o sobrenome. Ah, mas ele é Ponte o único Preta que 2. Google e ninguém vê, né? Ferroviária 1. Não, ele vai de cabeça, porque ali não tem computador. Tá. Moacir. Toninho. Jair Oscar Polozzi Odirley. Pedromar Marco Aurélio. Reinaldo. Robertinho, depois o Brinda. Parraga e Tuta. Ferroviária, como é que vocês não lembram do Sérgio goleiro, gente? Do Palmeiras? Não, Sérgio Valentim? Não, eu não sei. Marinho, Mauro, Sérgio Miranda e Carlos. Samuel, Wilson, Tazinho e Zé Rubens, Tite, que não é aquele, e Zé Roberto. Zé Roberto abriu o placar, hein? Ferroviária saiu na frente. Estádio Moisés Lucarelli ficou em silêncio. Mas depois Pedro Omar e Marco Aurélio marcaram os gols da vitória. Ponte Preta 2, Ferroviária 1, 11 de abril de 1976. Fecha. O pai tá on, o sarcófago tá fechado e hoje eu vou me embebedar. Quem vence hoje, Carlão de Freitas? Botafogo ou Santos? O Santos traz o empate para Vila Belmiro. Quem vence hoje, Lupe? Botafogo de Ribeirão Preto. Os caras pegam no pé do meu Santos até em jogo. Quem vence, Fábio Scheib? Botafogo, a Pantera. É o Pantera. Opa! Quem vence, Heitor Esmeriz? O negócio de gênero tá muito difícil. O Santos leva lá e encaminha a classificação. Botafogo vence 2-1. 2-1, Santos. Tá nervoso, Léo? Salatiel é o nome do jogo. Eu tô. Marcos Leonardo. Hoje tem São Paulo e Ituano também, não tem? É verdade. Quem vence? São Paulo ou Ituano? São Paulo. Lupe já foi, Heitor? São Paulo. 3-0 pro Ituano, Aí, Fábio Scheib. Dá legal. Mas e o placar, quem vence? Empate. Então tá bom. Primeiro jogo, empate. Chegou lá já, Bolacha? Já terminou? Eu não vou ver. Ah, dá pra enrolar mais um pouco, então. Fala outro jogo aí. Internacional e CSA? Isso. Centro Esportivo Alagoano. Centro Esportivo Alagoano. Eu acho que da Internacional. O jogo é em CSA? Não, em Porto Alegre. Então, eu sou colorado. E aí, Heitor? Colorado. E você, Lu? Eu sou Inter. É por causa de Inter de Bebedouro, né? Aliás, vamos estrear na série na 4ª divisão. Estamos contratando vários jogadores. Você faz parte São da nomes diretoria desconhecidos, mas que estão aí querendo um lugar ao sol. E já tá Muito rolando dirigente. Volta Redonda e Bahia, hein, Léo? 0-0, 30 minutos do primeiro tempo, jogo da Copa do Brasil. Quem tá jogando? Volta Redonda e Bahia, 0-0.
Boa. É isso então, né? Acho que a gente pode acabar, né? Termina, né? Você não vai terminar com uma boa aí, põe uma música aí, essas músicas antigas. Qualquer uma terminado que você com uma boa, hein? Aproveitando que o Lupe vai se embebedar hoje. Hoje eu vou encher a cara. Eu ganhei o sarcófago. O Heitor tá é passinho. Rapaz, duro se queima, isso aí vai dar uma confusão danada lá no... Tchau, Carlão de Freitas. Valeu, Antônio Lupe. Valeu, até amanhã. Muito obrigado, Heitor Esmeriz. Parabéns pela Até amanhã, pessoal. Grande abraço. Muito obrigado, meu caro Fábio Scheibe. Um grande abraço a todos. Daniel França. Eduardo Rodrigues. Mas todo mundo que tá ouvindo a CBN. Bolacha até abriu mais um botão da camisa lá. Hoje ele tá com o cabelo peitudo pra fora, hein? Boa tarde, ouvinte CBN. A gente se vê por aí, hein? Tchau. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Rede CBN. Top de 5 segundos.